Bom dia, Moacir. Tudo bem? Não estou te ouvindo, mas ótimo Ah, dia tá. para você. Bom dia, é Thaís? Tá aí? Isso, eu vou abrir a câmera aqui já. Estou pegando cafezinho. Cafezinho bem mineiro. Aqui, ó, deixa eu abrir. Aqui, pronto. Vamos lá para mais um transbordo, né? Esperar um pouquinho mais, ver se o pessoal vem, como é que vai ser. E a gente já começa, viu, Moacir? Só me confirma se você está me ouvindo bem, saber se está legal. E aí eu espero mais um pouquinho antes de começar. Agora que eu tirei. Agora sim. Bom dia, tudo bem? Você está em Alphaville, né? Você já mudou para aí, né? Você acredita que não? Ah, parece que eu vi esse dia que você estava falando que estava mudando, né? Cara, na verdade, eu mudei aqui em BH mesmo, né? Tô em Belo Horizonte. Aí eu me mudei mais para apartamento. E assim, eu já tô me mudando de novo, Marcio. Eu tô assim, boba de ver esse negócio, como que é real quando a gente entra nesse movimento exponencial de ativação, de 10 em um. Eu brinco hoje que é assim, a gente tem que tomar cuidado com o que pede para Deus, né? É, Porque ele é um Deus vivo, ele nos ouve e aí, assim, ele tá ali agindo. Pra você ter uma ideia, nesse um ano eu mudei, já é a sexta vez que eu tô me mudando. sexta vez, está virando cigana, então. Mas tudo assim, ó, tudo Deus puxando, sabe, pro próximo nível? Ah, Puxando. Por exemplo, agora eu me mudei tem pouco tempo, a última vez. E assim, para mim tá confortável, tá legal, tô satisfeita com o lugar que eu tô. Mas veio assim outra oportunidade muito melhor para o novo nível mesmo de falar assim, pai, mas tá legal do jeito que tá aqui. Sabe aquela questão do apego, do conforto? uhum. E eu, não, tá, se você quer viver o exponencial, bora, tô te puxando, né? Tô te puxando. Mas é interessante essas coisas. A gente tem que tomar cuidado com o que pede para Deus. Bom dia, Cristiane. Repetir, né? Bom dia, gente, tudo bom? Desculpa a demora aí. Hoje eu não consegui nem fazer minhas atividades por causa do trabalho ontem. Eu fui dormir de madrugada ontem e acabei acordando agora. Eita. Não, mas fica tranquilo, a gente abriu aqui agorinha. Vou até esperar um pouquinho mais, ver se o Cláudio vem, o Joaquim, que eles costumam sempre estar presentes, né? Isso. E a gente já começa também. Tá bom, então, que bom. A gente está trocando uma ideia aqui, Carlos, que é o seguinte, né? Quando a gente se coloca nesse movimento, sabe como é que eu vejo aqui, ó? Vou até compartilhar isso com vocês. Sabe aquele movimento que a gente aprende na física, que é vórtice que chama? Que é tipo centrifugar, assim, mas que faz Sei. assim, te fora. Esqueci o nome agora, acho que é vórtex ou vórtice, alguma coisa. Eu vejo que ele está nesse movimento de cabeça, como a gente está interessado realmente, aprendendo, participando, esse movimento faz assim com a gente, ó. Ele te centrifuga, literalmente, e te joga, ele te impulsiona. Por isso que essa questão do 10 em um. Então, às vezes acontecem umas coisas que, se você for olhar no cronológico, você fala, não faz sentido, é muito rápido. Parece que você não digere bem as coisas, mas é Deus assim, te soprando, sabe? Hoje eu tenho vivido isso. E assim, é assustador, mas ao mesmo tempo muito bom, porque você vai vendo os resultados acontecendo, né? Vocês também sentem isso, assim ou não? Conta. Vou saber se eu não tô ficando maluca. Não, sinto sim. Eu acho que estava até conversando com um amigo ontem que eu, quando fui pro IP, a minha esposa que insistiu muito para mim ir, né? Eu nunca nem tinha ouvido falar do Pablo Marçal, de nada. E como a gente já tinha uma vida buscando a presença de Deus, eu sou pastor já há alguns anos, não estou exercendo no momento, eu estou numa igreja que eu sou auxiliar, mas Aham. a gente praticamente dirigiu uma igreja, eu e a Vanessa,
E você acha que sabe de tudo, né? A verdade é essa, a verdade absoluta é essa. Você acha que sabe de tudo. E eu falei assim: ah, Deus está nesse negócio, então vamos lá. E eu trabalho numa empresa de refrigeração. No final do ano, a gente estava muito pegado de grana envolvido em trabalhos. Então, estava pouco dinheiro, estava negativo, na realidade, porque eu estava envolvido em duas obras grandes. E eu fui no banco, peguei um empréstimo e paguei o método IP. Peguei um empréstimo e paguei o método IP. Cara, 3 horas depois, eu fechei um negócio, terceirizei um trabalho que eu não ia meter a mão, e era exatamente o lucro do trabalho, os 18 mil que eu paguei no método IP. 3 horas depois, eu falei, cara, tem alguma coisa nesse negócio, então eu vou cair de cabeça. E aí eu tô caindo, mudei toda a minha rotina de vida, eu mudei a minha maneira de me expressar, de me amar, de andar, de respirar, de ter um dia diferente na minha vida. E está mudando muita coisa na nossa vida. Está mudando bastante, tanto na minha quanto na da minha esposa, da Vanessa. Tem mudado muita coisa. Todo dia parece que é uma mudança diferente. Entendeu? Isso tem pouco tempo. A gente fez o de dezembro, tem um mês, vamos dizer assim, que eu ingressei nesse negócio, né? Eu já estou vendo bastante resultado, muito resultado. Ah, e você vai ver. Não, gente, e esse é surreal. Eu lembro que eu fiquei também, Carlos, no início. Eu estava fazendo as contas, eu tô indo para o terceiro ano que eu já acompanho o Pablo, de alguma maneira, assim, tô ali. Claro que o primeiro ano nem conto muito, porque foi muito tímido a minha entrega, né? Eu ainda estava muito assim. Esse pessoal fala, né, que mineiro é muito desconfiado. Não sei se vocês já ouviram isso. É, Então, até religiosa, eu acredito que até religiosa mesmo. Que eu ficava assim, será que isso é de Deus, né? Será que esse homem é, né? E eu lembro que eu ficava assim. Então, o primeiro ano eu não me entreguei mesmo, assim, mas fiquei ali ouvindo, parei de seguir por um tempo, quando começa a explodir sua mente, quando você não age com aquilo que você aprende, porque só a obesidade cerebral, aquilo vai te saturando, né? Então, eu lembro que eu parei um tempo de seguir, fiquei uns 3 meses, depois eu vi que o problema era comigo. Na verdade, eu que precisava daquele confronto mesmo, enfim. E aí, nesses 2 anos que eu realmente me dediquei a fazer as tarefas, a realmente. Sabe aquele negócio de. Tem uma frase que eu gosto muito, eu até vivo falando ela sempre lá na minha rede social, que é: eu quero ver o que vai acontecer se eu não desistir. A gente conhece demais o sabor amargo do fracasso, da desistência, de começar e não terminar, essas coisas todas. Mas eu coloquei isso como um lema para minha vida, sabe? Eu quero ver o que vai acontecer se eu não desistir. Eu quero pagar para ver isso. Eu quero permanecer. Eu quero perseverar, porque a própria palavra nos ensina sobre isso, né? Assim, a questão de perseverar até o fim, de perseverar, de combater, de continuar, de permanecer. E muitas coisas a gente não vê, o Pablo mesmo fala muito isso. Ó, se você tá semeando, fazendo o que você precisa fazer, vai dar resultado, não adianta, não tem jeito. Pode ser que não vai ser rápido, porque você pode não estar no ritmo rápido, mas vai dar, não tem como não dar resultado. Se você continuar fazendo, não desistir, vai dar resultado, em algum momento vai ter que dar. É princípio, né? Semeou, colheu. Agora, então não tem jeito. Agora, o problema é que a gente muitas vezes desiste, né? Para o meio do caminho. Ontem até no SPR falou sobre isso, se vocês estão fazendo, que foi sobre fracassar versus desistir. Vocês pegaram essa aula ontem? eu ainda não consegui me interagir em todos os produtos. Eu basicamente fiquei no método IP que a gente fez. Por quê? Porque eu falei assim, cara, se eu não conseguir colocar em prática isso aqui, para mim, eu não vou ficar pegando 1 milhão de produtos ao mesmo tempo. Preciso colocar em prática. Então, aquele caderno que eu fiz do IP, ali está sendo meu guia, entendeu? Aí eu estou assistindo alguns vídeos, mas eu não entendi todos os produtos ainda. A gente comprou um outro produto que foi o pior ano, mas parece que ele vendeu para a gente, o vendedor vendeu o pior ano do ano anterior. A gente teve que comprar o pior ano do ano anterior para ter o desconto de o casal no método IP. Então a gente tem esses dois produtos. Aí a Vanessa quer comprar agora o vitalício, né? Aí eu acho que vai ter acesso a mais produtos, né? Esse SPR que vocês fazem é o quê? É todo dia, uma vez por semana? Como é que funciona? Esse SPR é uma vez por semana também, na segunda-feira. Então, quem faz o Piorano já pega a mentoria, eu acho que é 6.
6 ou 7, né? 6 horas, se eu não me engano. Faz a mentoria do Pioran, depois tem a mentoria do SPR, já logo em seguida, né? Toda É como segunda-feira. se fosse, é como se fosse um segmento, né? Tu faz um, depois faz outro. Mas só faz os dois quem já está no vitalício, né? Porque são produtos diferentes. Mas aí diariamente tem uma pílula que eles chamam, que é uma mensagem do Não Pablo sei como é que é. bem rapidinho, que aí são sobre as chaves, né? Parece que são 70 chaves, então cada chave é uma pílula e tal. Aí na segunda tem essa mentoria, que é o que eu te faço, tô te falando. Eu posso até encaminhar para você, se você quiser, o link da de ontem, só para você assistir e sentir como é que é. Quero sim, quero sim. Se você puder só me lembrar no final, qualquer coisa, você pode até me chamar no WhatsApp, eu te mando a de ontem. Bom, mas eu tô falando isso porque, assim, gente, realmente, quando você entende essa questão de entrar de cabeça e fazer, não tem jeito. O favor de Deus te empurra, eu tô sentindo isso na pele. Verdade. Tava falando pro Marcio, já é a sexta vez, eu tô até assim, falei, gente do céu, Deus tá confortável, agora tá tranquilo. Mas ele me jogando mesmo pra cima, me puxando, já é a sexta vez que eu vou me mudar de lugar, de casa, né, de apartamento, nesse ano, e tudo assim, ó, coisas de, mudei de cidade, que já fez parte desse movimento do 10 em 1, essa coisa de crescimento e tudo mais, de prosperar. Aí fui para outra cidade, vim para a capital, BH. Aí da cidade já mudei para um lugar, depois já mudei para outro lugar, já mudei. Sabe essa coisa? Porque as coisas estão acontecendo. Então, e ontem eu tive até uma conversa com Deus sobre isso. Vamos aproveitar que tá só nós três aqui, mas já começou, né? O transbordo é isso aqui, essa partilha ela vale muito mais, né? Verdade. Mas ontem eu estava tendo uma conversa com Deus e falei assim, pai, eu não, assim, a gente se assusta, né? Às vezes algumas coisas que Deus vai fazer na vida da gente, principalmente quando se trata desse favor, né? A gente sabe dessa graça que nós não merecemos, mas quando Ele encontra em nós um coração sábio, um coração quebrantado, o Senhor se agrada. Quando Ele vê em nós um coração disposto a multiplicar talentos, e é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje também. Quando Ele vê em nós um coração que não desperdiça sementes, mãos que não desperdiçam sementes, que multiplicam talentos, que faz algo com aquilo que ele coloca nas mãos, sem olhar para as condições, né? Mas decidindo obedecer, renunciar ao que for preciso e se sujeitar, eu vejo que Deus realmente sopra a gente, não tem como, sabe? E é um soprar que nos assusta. Eu acho assim, pelo menos eu me assusto, sabe? Porque eu falo assim, é incompreensível humanamente falando, é loucura humanamente falando. Mas Deus, quando Ele encontra favor em nós, quando Ele encontra graça em nós, né, vendo essa entrega, vendo essa vontade, né, de realmente também transbordar na vida de outras pessoas, de edificar famílias e tudo mais, Ele nos sopra e esse soprar nos faz realmente acessar coisas muito rápido. Então, assim, eu vejo que eu falo que bom que eu não desisti, sabe? E claro, ainda tem muita coisa para percorrer, né? E eu quero ver o que vai acontecer se eu não desistir. Mas eu ter perseverado esses 2 anos nesse movimento, eu tô 22, fazendo essas atividades e tal, não faço tudo, não sou aquela pessoa assim de falar assim, nossa, fiz tudo certinho, não sou organizadinha daquele jeito e tudo mais. Mas eu entendi que só de você acessar a frequência desse movimento e abrir sua mentalidade, cara, isso é surreal. Mudar os ambientes, aquilo que a gente É vive ouvindo, verdade. Eu estou me né? mudando com um mês, eu estou me mudando também. Deus já tinha falado para mim me mudar há 3 anos e eu insistia em continuar. A gente voltou de lá decidido. A Eduarda já está matriculada, minha filha, em outro bairro, e eu já tô, e a gente já está finalizando o processo da casa para se mudar agora em fevereiro já. Aí você vê como é que isso é real, né? Isso é o favor de Deus, né? Você pega o vento, né? E você é empurrado pelo favor de Deus. As coisas começam a acontecer. Eu acredito muito nisso e eu vejo realmente isso acontecer, não só comigo, mas com todos esses, igual você está falando aí, Carlos, com você, com todos aqueles que estão realmente indo. Então, o que eu posso então dizer para vocês, Moacir, quem entrou aqui agora, não estou vendo o nome, para a gente estar aqui não tenha medo, sabe? Assim, uma certeza que você precisa ter é que Deus está com você. Essa é a certeza que você precisa ter. Agora, quando você vai lidar essa verdade, Deus está comigo, Deus está. Aí você vai, ao invés de ser uma pergunta, você vai afirmar: Deus está comigo. Se você tem essa certeza, acabou.
Se ele estiver com você, na verdade, porque assim, por que eu tô falando sobre essa certeza? Porque, na verdade, essa certeza eu acredito que vai mais da gente do que dele. Ele permanece. Ele é fiel, permanece imutável para todo sempre, hoje e amanhã. Quem é infiel, quem é instável, quem é, né, cheio das confusões, somos nós. Uma hora achamos que somos, outra hora achamos que não somos, vivemos em dúvida e tal. Mas a certeza que a gente tem que ter é: Deus está comigo. E quando a gente tem essa certeza, e quando nós nos dispomos, né, sempre a nos esvaziar, nos encher desse espírito dele, isso vai nos fazendo ter mais confiança para tomar decisões, ter mais agilidade nas coisas, entender que nós somos amados. E assim, a gente sempre ouve isso, né, do movimento, ó, sinta-se amado e tal, mas eu já tenho entendido de uma forma muito prática que quando você de verdade se sente amado, você se sente sustentado. Você se sente amparado para tomar decisões, sabe? E você sabe que até se você errar, o pai está com você ali para te ajustar a rota, para te trazer de volta para o prumo. Não estou falando de errar, né, nem de pecado, não. De errar de uma decisão errada que você toma, sabe? De às vezes uma parceria errada que você vai ali e faz. Então, assim, levem isso para a vida de vocês, sabe? Essa questão de peçam a Deus também, eu tenho pedido isso. Eu vejo a bondade do Senhor na minha vida, que é o seguinte: Pai, me ensina a realmente sentir o coração das pessoas também. Pablo fala muito sobre isso e isso me chamou a atenção. Eu lembro que eu fiquei ouvindo isso e eu falei, gente, eu quero viver isso também. Eu quero poder ver além do que é aparente. Eu quero poder sentir o coração das pessoas também, para saber com quem eu faço aliança, com quem eu não faço. Então hoje eu peço muito assim, pai, tira do meu caminho aquilo que não é, aquilo que é distração, sabe? Às vezes coisas que vêm, que aparentemente é tão, poxa, é tão inofensivo, ou tão, você fala, pô, não tem sentido, né? É isso. Mas se você não tem, a palavra fala, né? A Bíblia diz que o homem natural, ele discerne as coisas naturais, mas que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas. Então, que a gente possa ter essa fome, essa sede, tá? Eu quero ativar isso em vocês hoje, vocês que estão me ouvindo aqui. Ativem esse desejo no coração de vocês, de clamar a Deus, de falar assim, Pai, não me deixe me prender apenas a esse mundo, a ver apenas isso que é aparente, eu quero ver além, eu quero sentir além, e para isso eu preciso estar cheio do teu espírito, porque é esse espírito que nos enche de discernimento, sabe? Discernimento. E isso vai, gente, isso vai reduzir para você muita dor de cabeça. Vai reduzir para você muitas coisas que você não precisa fazer, sabe? Porque você vai buscar a ele primeiro. Bom, e eu quero falar hoje com vocês, essa mentoria, justamente esse transbordo, é para falar sobre multiplicação de talentos. Eu entendi que nós temos alguns pilares, né? Algumas áreas. Quando você fala de crescimento, de prosperidade, tudo isso que a gente está mergulhando nesse movimento tem a ver com a mudança de ambiência. Então, a gente sabe que a ambiência tem fator muito importante nesse crescimento, nessa prosperidade, novas experiências, paraná, paraná, várias coisas. Mas hoje eu quero me ater a uma delas. Eu quero falar com vocês com algo que eu tenho vivido, experimentado, e eu quero ativar isso em vocês se vocês não estão ativados nisso, que é a parte do transbordo, a parte da multiplicação de talentos, a parte de ativar outras pessoas. Então, olha só, eu acredito muito. Talvez eu vou dizer algumas coisas óbvias para vocês, talvez algumas coisas até simples, mas eu acredito muito no poder do simples. O simples bem feito, ele gera grandes mudanças, grandes transformações. Às vezes nós pulamos muito simples, não fazemos o simples bem feito, procurando apenas o complexo e acabamos não entregando nem no simples nem no complexo. Portanto, não despreze os pequenos começos e não despreze o simples. Faça o simples bem feito. E aí, quando eu digo isso, olha só, eu acredito muito que para você ativar outras pessoas, transbordar, para você multiplicar talentos, você precisa ser transformado. Você precisa experimentar que essa verdade ou essa mensagem que você propaga, ela primeiro te transforme, porque senão não faz sentido você propagar uma mensagem que você ainda não experimentou. Entende, gente? Bom, então, quando eu comecei a entender isso de verdade, eu comecei a ansiar em ser transformada primeiro. Então, primeiro em mim,
para que depois, através de mim, as transformações aconteçam. Então, eu comecei a anseiar para cada vez mais me submeter a ser transformado mesmo. Então, olha só, eu sou psicóloga, não sei se vocês já sabem, né? Mas hoje eu entendo o seguinte: tem áreas no nosso coração, na nossa vida, emocionalmente falando, até vocês que são homens, nós sabemos os desafios que tem emocionais para os homens também, pela questão da cultura que a gente tem aqui no Brasil. Mas eu quero que você abra seu coração em relação a isso, porque todos nós sentimos, todos nós temos desafios. Talvez você segura mais a ponta ali, mas você sabe, tem momentos que você dá uma desestabilizada. Bom, nós temos áreas emocionais que nós conseguimos entregar com facilidade para Deus. Entregamos, apresentamos. Mas tem áreas emocionais lá na nossa alma, que nós não entregamos. Não entregamos. Ali, ó, seguramos, podemos não estar dando conta, mas estão ali segurando, tendo controle. Essa sensação até ilusória de que vamos controlar. Deus está assim, ó, Jesus está falando assim, ó, eu troca o fardo comigo. Talvez você está cansado, sobrecarregado, porque você não entrega essa área da sua vida. E eu entendi o seguinte: todos nós, homem, mulher, qualquer pessoa, tem áreas da nossa vida que nós precisamos submeter a Jesus. Nós precisamos entregar a Ele para ser curados, ou de feridas emocionais, ou de bloqueios emocionais, de traumas, situações, coisas que a gente precisa entregar mesmo. Para quê? Entregar para submeter à cura dele. Então, cada processo, um método IP, uma imersão, um desbloqueio, qualquer outra questão que você participe, qualquer investimento que você faça de conhecimento para você, tudo isso vai te, cada vez mais, te levando para novos níveis. Novas cascas vão se rompendo e esses desbloqueios vão acontecendo. Nós já aprendemos sobre isso. Bom, o fato é que tem cascas lá profundas, lá da sua alma, que você precisa entregar. E a pergunta que eu te faço é: qual é essa casca hoje na sua vida? Ou essa ferida, ou é isso que está lá emocionalmente, que você nem faz ideia do impacto que isso tem nos seus negócios, por exemplo. E o convite que eu te faço hoje é: abra seu coração para ele e fala assim, ó, Pai, eu te permito, pode entrar, pode acessar o porão da minha alma, pode ir lá no mais profundo, me cura. Não tenha apego com ferida emocional, gente. Não tenha apego com bloqueios. Não se apeguem. E olha, a gente tem ganhos secundários com bloqueios, tá? Hoje eu tenho falado muito sobre isso, tenho feito vários desbloqueios, eu tenho uma imersão de desbloqueios emocionais. Depois que eu fiz método IP, eu comecei a ativar outras pessoas assim. Mas o que eu entendi? Que as casas a gente precisa ir rompendo mesmo, ir rompendo, e não ter compromisso com isso, não ter apego, porque nós temos ganhos secundários com bloqueios também. Tem bloqueios que a gente não quer abrir mão, porque nós ganhamos com eles. Só que você impede ou atrasa o seu crescimento com isso. Bom, tá fazendo sentido isso que eu tô falando para vocês? Só para eu nortear aqui se a direção tá contribuindo para vocês ou não. Thaís, tá assim, eu estou ouvindo aqui, fiz o exercício, agora estou tomando meu café aqui, fazendo meus mexidos aqui. Não, mas faz sentido e você está sendo um grande exemplo. Ontem, você falando aí, ontem eu achava que não tinha medo, né? E ontem eu percebi que tem medo das coisas não dar certo, né? Daí eu fui lá e revi aquela pílula do medo da ação, né? E pratiquei, já senti efeito já em seguida já. Então, assim, mas esse fato de Deus que você está comentando é a minha dificuldade também, né? De falar com Deus. Como eu tive problema com meu pai, eu estou tendo dificuldade, mas estou afinando, devagarinho eu estou afinando. Então faz muito sentido o que você está falando, sim. Que bom, Moacir. Então, fica aí até o final, que no final eu quero fazer uma oração com vocês também, para a gente poder. Eu entendo que é desafiador, ainda mais quando a gente teve questões com o pai, entendo perfeitamente. Que bom que você está se abrindo para desenvolver esse relacionamento com Deus. Relacionamento a gente desenvolve, não tem outro caminho, né? Intimidade é desenvolvida, é construída. Então, que bom, parabéns aí, que você continue com, né, cada vez mais crescendo nisso daí. Bom, gente, então olha só. Por que eu estou falando tudo isso e contextualizando vocês com isso que eu trouxe até agora?
para que vocês comecem a ter esse anseio cada vez mais de serem transformados. Então, agora, eu tenho uma pressa, e não é uma pressa de ansiedade. Eu quero enfrentar meus bloqueios, eu quero caçar bloqueios. Por quê? Porque eu entendi que cada vez que eu abro, eu rompo uma casca e isso me ativa. Primeiro passa em nós, pensa nisso. Gente, porque se não passar em você primeiro, você vai ser um hipócrita. Não queira ser assim. Não queira viver sobre um jogo de mentira, passando para as pessoas uma coisa que você não é. Por favor, sabe? Seja verdadeiro com você primeiro e depois com as pessoas. Então, fale sobre aquilo que você está vivendo. Compartilhe. Quanto mais real for isso, quanto mais você abrir seu coração para transbordar aquilo que você está vivendo, mais as pessoas vão se conectar com você. E agora eu quero falar sobre transbordo. Olha, nesses 2 anos que eu estou mais ativa com o Pablo ali, eu comecei a transbordar. Aí eu fui para o digital, porque é algo que eu tenho mais facilidade. Mas hoje eu entendo que o transbordo ele acontece o tempo todo. No offline, no online, numa fila, andando na rua, qualquer momento a gente está transbordando, o tempo todo. Porque o transbordo, presta atenção nisso, é um estilo de vida. Estilo de vida é algo que você faz sempre. Transbordo, ele precisa ser um estilo de vida. Eu faço sempre. Eu sou uma pessoa transbordante. Então, que você tenha isso para você. Você é uma pessoa transbordante. Então, você não vai escolher lugares, situações para transbordar. Ah, não, agora eu vou abrir uma live para transbordar. Não, você transborda o tempo todo. Porque você já entendeu que não tem necessidade de reter o que você sabe. Quanto mais você ensina, mais você aprende, mais você se fortalece. E agora, eu quero te falar sobre esse prazer de multiplicar talentos. Gente, isso é viciante. E quando você entrar nesse flow, presta bem atenção nisso que eu tô falando. Quando você entrar nesse flow de multiplicar talentos e de ver a sua vida transformada, porque você primeiro acessou isso, depois você começou. Voltou aqui? O celular deu uma mensagem aqui. Primeiro você acessou isso e agora você começa a propagar essa mensagem. Você começa a propagar essa experiência que você está vivendo. E com a verdade, por você estar vivendo aquilo, você não precisa ter superado aquilo para poder falar. Mas só o fato de você estar vivendo, estar no caminho, também é uma forma de você transbordar. Às vezes as pessoas, até perfeccionistas, ficam esperando concluir algo ou terminar, né, alguma coisa assim. Não, se você já está no caminho, no processo, você já está à frente de pessoas que nem começaram aquele processo. Então, conte para as pessoas sobre o caminho. Não precisa contar sobre a chegada, porque nem você sabe a chegada. Mas conte sobre o caminho, porque se você está na metade do caminho, você já pode ensinar pessoas que estão no zero, que nem começaram o primeiro passo. Não tem desculpa. Transborde, abra sua boca, fala, compartilha. Pode ser no digital, pode ser no 1 a 1, não interessa. Mas assim, quando você entender o valor de um estilo de vida transbordante, cara, não tem espaço. Você tem prazer nisso, porque você tem prazer agora. Hoje eu vejo isso acontecendo na minha vida, gente. Você olhar para uma pessoa que está sem um brilho no olhar, sem vontade de viver, ou sem graça, só uma vida medíocre ali, e poder ativar ela com uma palavra que você fala, com um exemplo que você dá, com uma, sabe, com uma palavra de encorajamento. Nós somos aqueles que fomos levantados para esse tempo para encorajar. Olha, o medo já está cercando a gente demais, o tempo todo, em tudo tem medo. Você acabou de dar um exemplo aqui. Não seja você o medroso da situação e nem aquele que vai propagar o medo para as pessoas. Seja você a pessoa que vai encorajar apesar do medo. Porque o encorajamento não quer dizer que o medo não vai estar ali. Quantas coisas eu faço, bota a cara e soca a cara mesmo, com medo. Mas, uma coisa eu entendi: seja forte e corajoso. Uma certeza, que é o que eu falei para vocês no início dessa mentoria, é que Deus está com você. Essa certeza você precisa ter. Se você tiver certeza, Deus está comigo, acabou. Olha só, eu falo isso pro pessoal, que é o seguinte: eu aprendi isso vivendo intimidade com Jesus mesmo. Se você tiver de mão dada com Jesus, se você tiver com ele ali, relacionamento, cultivando, tá? Cultivando isso com ele e ter a certeza de que ele está com você, você pode ir lá no inferno. Você pode ir lá no vale da sombra da morte, que a Bíblia diz, né? Você pode ir lá nos lugares mais áridos, mais ruins. Mas se você tiver com as mãos com ele, acabou. Acabou, não tem o que temer. Agora,
Se você tem dúvida e não sabe, ou não está com essas mãos dadas, aí você pode estar num paraíso, vai ser ruim. Tá entendendo o que eu tô falando? A diferença? A convicção que a gente precisa ter é, ele está comigo, isso basta. Isso é a coragem que a gente precisa para nos encorajar e para encorajar outras pessoas também. Por isso, a mensagem que eu quero trazer para vocês dessa mentoria, eu vou abrir para a gente poder fazer mais troca, mas é transborde, multiplique talentos. Não tem nada mais prazeroso do que ver um olhar sem brilho de repente voltar a ter esperança. Leva essa mensagem que você acredita e essa mensagem que está transformando a sua vida. A mensagem de mudança de ambiente, a mensagem de novas pessoas, novas conexões, novos acessos. Olha, desde que eu conheci o Pablo, uma das coisas que mais me transformou, eu vou falar para vocês, um bloqueio que é o meu maior desafio, é o bloqueio da escassez. Eu vim de uma família muito, mas muito escassa. E assim, romper com esse ambiente é um desafio, porque você sozinho, o ambiente é muito mais forte. Por isso que hoje eu vejo a bondade de Deus, ele me tirou, literalmente, né? Ele me tirou do meu ambiente geográfico, que senão eu não conseguia. Chegou um momento que eu estava insuportável. Você já ouviu ele falando sobre isso? Insuportável. Aí você fala, não, tá, você ficou chata? Não. Insuportável porque o ambiente já não te suporta mais. Você não cabe mais ali. Vai ter lugares que você pode até estar pegado e não querer sair dali, mas Deus vai te tirar de lá. Pode ser lugares geográficos, ou pode ser lugares, assim, outros lugares, não é nem geográfico apenas. Talvez a mudança que você tem não é nem de lugar, mas seja que interna. O seu ambiente também é interno, que você também é um ambiente. Bom, mas o fato é, quando você vive essa transformação, você tem prazer em abrir a boca e ver outras pessoas vivendo isso também. Não despreze o que você tem nas mãos. Nossas decisões mudam os nossos destinos e nós já aprendemos que nós não temos que viver de condição, nós temos que viver de decisão. Então, assim, quantas e quantas vezes eu tenho certeza que você também, já teve que tomar uma decisão que a sua condição não era condizente. Você falava assim, não faz sentido eu tomar essa decisão com a condição que eu tenho atual. E Deus foi lá e te surpreendeu. Você foi lá e cresceu um pouco mais. Você amadureceu. Você teve uma nova experiência. Então não tenham medo. A gente precisa ser levantados mesmo, gente, para ser forte, corajoso, ousados naquilo que Deus nos chamou. E isso vai supor novas experiências mesmo, novos ambientes, novas conexões, novos movimentos, porque a vida está movimentando o tempo todo. Não fica parado. E aí eu quero deixar essa frase para você, para encerrar a minha fala, a gente acabou para trocar aqui, eu quero ver o que vai acontecer se você não desistir. Eu quero ver o que vai acontecer se eu não desistir. Perseverem, permaneçam, continuem, sabe? Não abra mão de vocês, não parem no meio do caminho, continue avançando. Nós já conhecemos o poder da derrota, do desgosto, de parar, de começar e não terminar, mas eu quero ver o que vai acontecer se você não desistir. Fechou? Então é isso, é o que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Vamos abrir com o microfone, façam perguntas ou compartilhem, enfim, fiquem à vontade. Oi, Thaís. Oi, Muito Márcio. bom. A última frase, eu escutei a última frase aí, tive que atender um telefone, mas é isso que você está falando, de testemunha teu, é importante para hoje, está sendo para mim, porque também eu estou nessa fase inicial, né? Então, tem hora, vai, depois volta, vai e volta, e as coisas não viram ainda, está faltando algumas coisas, mas eu estou persistindo, né? Por exemplo, eu estou correndo, uma das coisas é a mente, né? Eu estou correndo todo dia, 1,5 km, 2, e estou aumentando os desafios na lógica, quer dizer, as ações, né, que tem que fazer. Mas para buscar, você estava comentando alguma coisa, fala alguma coisa um pouco mais sobre como achar os bloqueios nossos, né? Que é através da ação, foi isso que eu entendi, né? É isso ou não? É, é aquela questão, né? Cada novo desafio, algo que você não está acostumado, algo novo que aparece, isso te revela um novo bloqueio. É onde vem uma insegurança, é onde vem um medo, é onde você percebe demorando mais para tomar uma decisão. E cada vez que você demora para tomar uma decisão, mais ansiedade, mais inquietação, mais aquilo te consome. Então,
se você quer caçar bloqueios e quer realmente ir rompendo isso, você precisa se submeter a novas experiências. Eu vejo esse caminho mesmo, sabe? Novas Aí, experiências, fazer coisas que você não está acostumado a fazer. uhum. Estar em Maravilha. lugares acesso, gente, isso me transformou. Acessar ambientes. Eu era muito escasso, estava falando para vocês, eu era muito, mas muito escasso, mas muito, você não está entendendo. O que foi minha vida mudar depois que eu entrei nesse movimento? E aí, o que acontece? Eu não entrava em lugares por não me sentir digna, não me sentir merecedora, por achar que eu não podia ter aquela experiência. Um monte de coisa. Mas só resumir, porque essa aula não é sobre escassez. Eu posso até fazer um transbordo com vocês só sobre isso. Mas, enfim, eu comecei a me jogar em novos desafios e ir, entrar em alguns lugares, acessar e sentir. Fui até em concessionárias de luxo para acessar alguns carros. Ia lá, entrava, tinha dinheiro nenhum na conta, mas eu fui fazendo. Eu me joguei, fui fazer as tarefas. Eu fiz as tarefas. Fui, entrei nos carros, tem até um vídeo no Instagram. Acessei, senti o cheiro, toquei, fiz e tal. E fui em lugares e tal. E isso mudou a minha mentalidade. Eu entendi uma coisa, Moacir, em relação a bloqueios. Hoje eu tenho me especializado em bloqueios, eu tenho feito imersões no país inteiro sobre desbloqueios também. E aí o que acontece? Eu tenho entendido que o jogo é mental. A maior parte das questões estão aqui na mente, medo, insegurança, bloqueios. Se você trabalha a mentalidade de governo, acabou. Muitos dos problemas, dos medos, das inseguranças vão embora, gente. É fato. Por isso que o pessoal. Por isso que você vê ali o Pablo, a galera, tudo. Uma hora é esqui, uma hora é não sei o quê, é corrida, não sei o quê. É uns malucos, louco demais, maluco. Toda hora é um negócio que eles estão inventando. Por quê? Porque essas novas experiências vão fazendo crescer. Bom, espero ter te respondido, Moacir. E assim, eu quero até me colocar à disposição do grupo. Hoje, meu trabalho tem sido isso: é mentorear, é fazer ativação de pessoas, desbloqueios. Eu faço desbloqueio individual, faço desbloqueio em grupos, eu faço imersão de desbloqueios, que é quase um método IP, numa versão resumida, digamos assim. Eu montei depois de eu fiz 3 métodos IPs já. E aí, juntei com a psicologia, com os métodos IPs que eu fiz, montei a imersão. Então, eu tenho esse trabalho presencial, online. Quem quiser, assim, às vezes também, Thaís, eu quero trocar uma ideia com você. Enfim, me procura depois, estou à disposição. Quem mais, gente, quer falar aí, perguntar ou contribuir de alguma maneira? Não? Só um minutinho. Bom dia, gente. Excepcional dia. O Isaac vai perguntar. Pessoal, bom dia. Eu tenho uma pergunta. Tipo assim, eu tenho um bloqueio que é basicamente sei fazer, mas às vezes eu acho que eu preciso mais sobre poder e resultado. Eu sei fazer, mas não tenho resultados. Qual é a pergunta? A pergunta é como quebrar esse bloqueio e fazer acontecer. Como quebrar o Você bloqueio? conseguiu ouvir, querida? A primeira parte falhou para mim, eu não consegui entender. Eu entendi só o como, né? Mas se puder repetir, por favor, porque a primeira parte eu não ouvi. Fala aí, Isaac. Desliga o vídeo, Tá me talvez entendendo? Mesmo. Olha só o que ele está dizendo. Ele está falando para você que ele sabe fazer algo, porém ele não tem sucesso com aquilo que ele está fazendo. Ele quer saber como ele deve fazer, desbloquear ali, para que ele possa ter sucesso na área que ele tá querendo almejar, embora ele fazer algo, desenvolver uma tarefa, só que ele não consegue ter um retorno favorável a isso aí, entendeu? Bom, entendi. Mas eu acho assim, seria interessante ter mais informações. Por quê? Preciso entender o seguinte, olha só. Se não está dando certo, se tem a ver com é o meu propósito, é aquilo que realmente é para mim e tal, entender essa linha, ou entender o seguinte, por que não está tendo esse resultado? Tem pessoas, por exemplo, que não têm resultados porque a escassez impede ela, por exemplo, de cobrar pelo serviço o valor que merece.
É um ponto. Aí acabam sempre em dificuldade financeira ou algo nesse sentido, porque não vem resultado, porque não conseguem cobrar pelo valor que realmente merecem. Então, esse é um ponto. Aí, com isso, vai acumulando e não vê resultado. Vocês estão me ouvindo? Falhando a internet aqui, na história do carro. Mas tá dando para compreender aí. Eu entendi que você está falando que tem a ver com pode ser que seja a falta de merecimento, que ele vai fazer, mas ele acha que não merece aquilo que ele ganhar tudo aquilo, ou ganhar com aquilo que ele está fazendo. Que isso acontece muito com a gente, tipo assim, nossa, mas eu vou vender isso daqui, não, eu acho que está caro. Ou seja, não é nem o cliente que está dizendo que está caro, somos nós que estamos achando que ninguém paga aquele valor. E eu lembro que uma vez eu estava no. Pode falar. Eu lembro que uma vez eu estava num evento e aí eu estava vendendo um pacote de bombom, com 5 bombons. E aí alguém perguntou quanto é, ele assim, aí eu peguei R$ 50. Aí a pessoa falou um bombom. Aí, cara, ele falou, eu falei, tá errado. Ele falou, mas você não falou que tá errado? Eu falei, sim, mas é um pacote. Ele falou, tá vendo? Tem gente que paga R$ 50 num bombom. Eu não acreditava que faça. Tá vendo como eu falei, ele me deu ali me ensinou uma lição, ou seja, às vezes acredita que é capaz de pagar. E nós que estamos vendendo, achamos que não tem como, as pessoas não vão pagar. Então, assim, tá falhando bastante, mas eu consegui entender o que você falou. Mas só assim, eu estou falando, eu dei três possibilidades de análise já do bloqueio. Mas, com mais informações, por exemplo, o que seria, com o que trabalha e tudo mais, eu conseguiria te nortear melhor. Não sei se travou aí agora, mas assim, eu vejo acontecendo muito, as pessoas não terem resultados por crença e bloqueio de não merecimento, de escassez. Esse é um ponto assim que é, como se diz, batata, né? Minha avó fala muito isso. Batata, você bateu o negócio ali. Mas, com mais informações, eu conseguiria ajudar vocês melhor. Eu espero ter, enfim, de alguma maneira, pelo menos, clareado um pouco mais. Alguém mais quer fazer pergunta? Acho que está falhando aqui muito, gente. Não sei se é a internet dela ou se vocês estão me ouvindo também. Luiz, Carlos, esse cadáver que eu não sei quem é. Alguém quer fazer alguma contribuição, perguntar? Senão a gente encerra. Deixa eu falar uma coisa, fala só um pouquinho mais, eu entendi e fiquei um pouco curioso. Você falou que hoje você trabalha basicamente no desbloqueio. Dá uma palhinha só sobre o desbloqueio, mais 5 minutinhos para mim entender melhor. Eu tive um desbloqueio lá e estou tentando me desbloquear, mas é uma área que eu quero aprender um pouco mais. Se tu puder dar mais uma palhinha nisso aí, eu agradeço. Tá bom, posso sim. Mas alguém tem uma pergunta, alguma coisa? Só para poder já emendar e a gente caminhar? Não? Então vamos lá. Olha só, vamos falar de bloqueio. Eu fiz uma vez eu dei uma mentoria só de bloqueio, o pessoal gostou muito, assim. Peraí, voltou? Aqui foi. Alguém me ligou. Tá me ouvindo, gente? Alguém me ligou que eu fui desligar, acabei desligando a ligação aqui. Cadê vocês? Tá ouvindo? Então tá, vamos lá então. Bloqueio. Você estava falando que eu fiz uma mentoria, posso até fazer de novo depois, se vocês quiserem, já que a gente está com várias datas lá, eu posso marcar outra, falar só sobre bloqueio, fazer algum desbloqueio com vocês ao vivo também, dá para poder fazer, tá? Olha só, o que eu entendi? Às vezes lá no método IP é tudo muito rápido, né? Muito conteúdo para consumir nesses 2 dias, e os desbloqueios que a gente passa ali é em grupo, né? É coletivo. Então acaba que você não tem tanta oportunidade de falar muito
problema ou de vazar isso. Então, você tem que escolher uma dor ali principal, passa para a pessoa que está ao redor, ao lado, e faz ali os desbloqueios coletivos. Bom, o que eu entendo hoje? Que o bloqueio ele é um evento que aconteceu ali, uma situação que você vivenciou na sua, ou na infância, ou até hoje, né? A gente bloqueia enquanto adultos também. Mas geralmente causado por uma figura de autoridade, são pessoas que nos bloqueiam, não são coisas. Então, é uma situação que aconteceu e você congelou de alguma maneira, e aquilo você gostaria de dar uma reação, de ter uma reação, mas deu uma outra ou nenhuma reação. Por exemplo, aconteceu uma situação que a sua vontade era gritar, era xingar a pessoa, ou era falar, sai daqui, ou não, eu não sou isso, ou você de alguma maneira revidar contrário àquilo que você recebeu, seja de palavras, seja de violência, seja uma ridicularização, uma vergonha, uma humilhação que você tenha passado. Então, essa situação a gente chama de evento emocional. Esse evento emocional, quando você não tem a resposta que você gostaria. Por quais motivos? Talvez você não tinha repertório, talvez você era uma criança, não tinha, cognitivamente falando, nem tinha condições de se defender ou de tomar uma decisão assertiva. Talvez você não tinha recursos, né? Enfim, então assim, aconteceu aquilo, você cristaliza, você engole aquilo ali, você trava, você bloqueia, né? Então, o bloqueio ele é um sistema de defesa do nosso organismo para você não ser ferido de novo, para você não ser exposto, envergonhado de novo, você bloqueia. A gente chama também na psicologia de cristaliza, né? Endurece aquilo ali. Só que eu digo uma coisa para meus alunos que é o seguinte: qual que é o problema do bloqueio? O bloqueio, ao mesmo tempo que ele é uma armadura, ele é uma defesa para você não ser ferido de novo, funciona. É um bloqueio que te impede de ser ferido. Mas, ao mesmo tempo, ele também te impede de ser amado e de coisas boas chegarem até você. Então, é uma defesa que não passa nada. Nem o ódio, mas também nem o amor, né? Então, por isso que ele é insustentável. Chega um momento que você vai precisar de encarar e enfrentar o bloqueio. Para quê? Para você crescer e avançar. Bloqueios são por níveis. Então, você vai crescer na medida que você rompa essas cascas, né? Tanto é que ele dá o exemplo da cebola ali. Você vai romper nas cascas da cebola, que são as camadas. Então, olha só, eu era muito escassa. Eu poderia dizer que eu era ali uns 95% de escassez. E eu saí desse ambiente, hoje eu posso dizer, então, que eu estou, sei lá, 50% de escassez. E para isso, para chegar em 50%, foram várias camadas, várias cascas. Mas eu sei que tem muitas outras coisas para romper ainda. Mas já são níveis que eu estou muito distante. Quando eu olho para trás, eu já me vejo muito distante daquela pessoa quando começou o processo de ativação, de prosperidade e tudo mais. Então, é uma caminhada. Cada novo desafio revela um novo bloqueio. Por isso que uma situação nova te faz se sentir inseguro, com medo, onde te revela algo em você por ser um desafio novo que você às vezes não conhecia ou não sabia que era naquela intensidade. Então, por exemplo, eu acabei de voltar do Maranhão, estava 10 dias lá, fui para uma missão lá. Então, a gente foi para o sertão, para falar com as pessoas, para anunciar essa mensagem. Fiquei 10 dias. Foi uma experiência nova, eu nunca tinha ido para o Maranhão, nunca tinha ido fazer aquele trabalho daquela maneira. E ali me veio novos bloqueios. Por quê? Porque era uma situação totalmente nova, um ambiente totalmente novo. Então, cada vez que vem, é como se fosse um clarão. Eu costumo dizer que é quase um farol que vem para você e te expõe aquilo que são suas defesas, aquilo que está cristalizado, que são os bloqueios. Bom, como é que você desbloqueia, Carlos? Você desbloqueia fazendo uma reação, ressignificando e colocando um novo significado. A gente não apaga passado. A gente não, isso é amnésia. Apaguei ali, não vou lembrar mais, isso aqui. Não, isso é amnésia. Só que quando você imprime uma nova memória em cima daquela memória de dor, você traz uma reação, uma ação nova em cima daquele bloqueio. Por exemplo, esses dias eu atendi um desbloqueio individual, que a menina, na cena, no evento emocional dela, ela precisava fazer isso aqui, ó. Sai. Um exemplo só, tá? Aí ela precisava fazer isso, era o que ela queria ter feito.
mas ela não conseguiu fazer naquela situação. E por não ter feito naquela situação, ela travou. Então, assim, literalmente aqui, ó, travou. É uma pessoa que não consegue abraçar outras pessoas. Aqui, ó. Ó o movimento dela. Tipo isso aqui, ó. Não fiz isso, não fui para fora, então eu emboto para dentro. Então, fisicamente, ela tem dificuldade de receber abraço. E foi uma das coisas que ela percebeu. Como é que você identifica um bloqueio? Eu tô quase dando uma aula para vocês aqui, né? Você pediu uma coisa simples, né, Carlos? Mas posso continuar? Eu fui cirúrgico intencional, não se preocupa, a intenção era essa. Tá extraído, né? Vamos lá. Então pega rapidinho aqui. Vamos, eu tenho até 8h30. Vou ativar com vocês aqui. Olha só. 5 pontos para você identificar um celular. Peraí, caiu aqui no tripé. Voltou. 5 pontos para identificar um bloqueio rapidão. Vou te lembrar isso, tá? Talvez já tenha tido essa aula, mas não lembro. Efeito, causa, agente, local e tempo. Efeito, causa, agente, local e tempo. Como assim, Thaís? Vamos lá. Efeito. O que é o efeito? O efeito é o que é aparente. É aquilo que te incomoda hoje. Você não sabe a raiz. Você não sabe a causa, mas te incomoda. Por exemplo, uma hemorragia. Numa hemorragia, quando você vê aquele tanto de sangue ali, aquilo ali é o efeito. Você está vendo, está claro, está exposto. Mas você não sabe exatamente de onde está saindo aquilo ali. Então, você tem que dar uma limpada para identificar de onde vem aquele sangue. O de onde vem o sangue, digamos assim, é a raiz, é a causa. Mas o efeito é aquilo tudo que você vê. Então, no caso dessa menina, qual que era o efeito? A dificuldade dela de abraçar pessoas, de receber abraço, afeto, com o marido, tudo mais, com as pessoas e tal. Então, o que incomodava ela era o efeito. Tá, o abraço, mas o problema dela não estava no abraço, estava no por trás do que enrijeceu ela para esse abraço não acontecer, que seria, no caso, a causa. O agente, quem foi a figura de autoridade que te bloqueou? Quem foi a pessoa que te falou aquilo? Quem foi a pessoa que te menosprezou, te humilhou, que fez? Então tem uma pessoa aí. Foi uma professora? O Pablo até brinca e fala que são os programadores. Pai, pastor, padre, pai de santo, político, padrasto. Eu costumo dizer que é os programadores, mas não necessariamente tem que ser P, tá, gente? Qualquer pessoa que tenha te bloqueado, que tenha te falado, tenha feito algo com você. Então, esse é o agente. Local, onde foi? Foi na sala de aula? Foi em casa? Foi na sala? Foi no quarto? Foi na rua? Foi na praça? Onde foi? Quanto mais informação você tiver, melhor é o desbloqueio. E, por fim, o tempo. Quantos anos você tinha quando isso aconteceu? Qual a idade, né? Qual é o contexto da época? O que aconteceu naquela época? Enfim. Então, tudo isso te faz trazer uma memória. Algumas pessoas lembram exatamente do momento que o bloqueio aconteceu. Outras têm dificuldade. Às vezes o bloqueio foi tão grande que ela não lembra ali. Esses dias eu peguei uma pessoa também para desbloquear, que ela falou assim, Thaís, eu tenho dificuldade quando eu entro no carro, no passageiro, no banco do passageiro, eu tenho crise de pânico, eu começo a ter uma ansiedade, eu não sei de onde vem, eu tenho um desconforto, eu sei que tem uma memória, mas eu não consigo lembrar o quê. Eu lembro de alguma coisa e tal. Cara, fizemos um trabalho com ela, assim, foi fenomenal, foi interessante isso, porque aí, o que aconteceu? Ela resgatou a memória de um dia estar no carro, uma pessoa vir, abrir ali, tirar ela bruscamente do carro. Ela não lembrava dessa cena. Ela só lembrava daquela sensação de estar naquele banco e daquele desconforto. Então, quando você faz um trabalho de desbloqueio conduzido, porque o papel do mentor, igual o Pablo ali no Método IP faz, igual eu faço quando eu estou com alguém para desbloquear, é te conduzir para chegar o mais próximo ou da primeira cena que te bloqueou ou o mais possível ali próximo, tá? Por quê? Quanto mais você entrar nessa cena, melhor o desbloqueio acontece. Tá bom? Então é isso. Então são essas situações e tal. Aí como é que o desbloqueio acontece? Aí é a mágica acontecendo. Eu posso depois fazer uma mentoria com vocês só disso. A gente faz algum desbloqueio ao vivo também. Mas se você quer realmente também ter esse acompanhamento assim, junto, falar, não, Thaís, eu quero ter um tempo com você, quero falar de mim, você me ajudar a identificar meus bloqueios, me ajudar a tirar disso, eu faço isso também. Aí você me chama lá depois, tá?
Fechou, galera? Bora, ótimo dia para vocês. Valeu pela Tchau, companhia. Thaís. Obrigado. Um abraço aí. Deus abençoe a todos. Parabéns, Muito Thaís. Eu cheguei atrasado aqui na live, mas deu para pegar ainda. Depois das 8 eu não consegui entrar antes. tranquilo, que bom, Luiz, que tá aí com a gente. Mas depois eu vou estar vendo lá no canal do YouTube. A câmera está aqui, mas eu estou olhando você aqui do lado, por isso que eu estou virado ali na câmera. Tá, Parabéns Jó? aí, tá? Gente, muito bom sempre transbordar com vocês. Eu cresço muito com isso, viu? Um abraço, tchau, tchau. Tchau.